Você necessita de luz para o seu caminho? Busca libertação e paz? Então fique comigo e ouça o que Jesus tem para dizer especialmente para você. Jesus Cristo te convida para você entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa te fortalecer e te dar uma vida de bênçãos e vitórias. É muito bom te ter aqui conosco. Eu me chamo Vanessa e eu faço parte do grupo de oração Os Seguidores de Jesus Cristo. Hoje é domingo de Ramos e nesse dia comemora-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes da sua crucificação. Segundo os evangelhos, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, as multidões o saudavam com os ramos de palmeiras, espalhando seus mantos pelo caminho e aclamando Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, conforme Mateus 21, 9. Os ramos de palmeira tornaram-se símbolos de triunfo e vitória, representando a adoração e aclamação a Jesus como Messias esperado. As igrejas cristãs celebram o Domingo de Ramos com procissões que recriam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e muitas pessoas levam consigo ramos de palmeira ou em algumas regiões de outras plantas, para serem abençoados durante a liturgia. Eu te convido para fazer comigo uma oração pedindo perdão, para assim nos prepararmos para receber o Santo Evangelho do dia de hoje. Senhor misericordioso, hoje, humildemente, nos dirigimos a Ti, reconhecendo nossas fraquezas e limitações. Sabemos que, muitas vezes, falhamos em cumprir os Teus mandamentos, de agir de acordo com a Tua vontade. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras e ações que nos afastam de Ti e dos nossos irmãos. Reconhecemos que erramos e que necessitamos do Teu perdão para sermos restaurados em Tua graça. Dá-nos a humildade para reconhecer nossas falhas, a coragem para enfrentar nossos erros e a determinação para mudar nossos caminhos. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia, mais amorosos, mais compassivos e mais justos. Lava-nos de nossas transgressões, ó Senhor, e renova-nos com Teu amor e misericórdia, que possamos seguir os Teus ensinamentos e viver de acordo com a Tua vontade, buscando sempre a reconciliação e o perdão. Concede-nos a graça de perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como Tu nos perdoas, que possamos aprender com os nossos erros e crescer em virtude, sempre mais próximos de Ti. Por tudo isso te agradecemos, ó Deus misericordioso, que a Tua infinita bondade nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Amém. Não deixe a palavra de Deus parar. Já seja um evangelizador compartilhando o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o livro de Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse: deixa-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo,
pobres sempre tereis convosco, e quando te quiserdes, podeis fazer o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em seu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que esta mulher fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram-lhe dar dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascual, os discípulos disseram a Jesus: Onde quer que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma sala grande, arrumada com almofadas. Ali fazei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhe disse: É um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue o seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. E Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vou preceder na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha que morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Betsemane, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Jesus disse-lhes: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava: Que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo o que é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai,
para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: É aquele a quem eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco, no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o testemunho lhes concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se do meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que necessidades temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o seu rosto. O esbofeteavam e diziam: Profetiza! Os guardas também davam-lhes bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para este e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que é um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de que estais falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes
que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tendes a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era o costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigavam a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal que ele fez? A multidão, porém, gritava com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiram nele e, dobrando os joelhos, prostraram-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho. Vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam os insultava, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo desta cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora desta cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes.
Quando o oficial dos exércitos, que estava bem na frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de Josete, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também tinha outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém, que estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de Josete, observavam onde Jesus foi colocado. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Para receber todos os dias o Evangelho, já se inscreva no canal e ative o sininho. A leitura do Evangelho da Paixão de Jesus Cristo, segundo o livro de Marcos, nos conduz a uma profunda reflexão sobre a trajetória final de Jesus na Terra, seu sacrifício e sua mensagem de amor e de redenção para a humanidade. Neste relato, vemos a traição de Judas, a negação de Pedro, o julgamento injusto, a crucificação e a morte de Jesus. Em meio a esses eventos dolorosos, também encontramos gestos de amor e devoção, como a unção de Jesus por uma mulher de Betânia e a compaixão de José de Arimateia ao providenciar um sepultamento digno para o corpo de Jesus. Cada cena desse relato nos convida a contemplar o significado mais profundo da paixão de Cristo. Ela também é um testemunho do amor incondicional de Deus pela humanidade, demonstrando através do sacrifício do seu Filho para a redenção dos pecados do mundo. Ao meditarmos sobre a paixão de Cristo, somos chamados a renovar a nossa fé, aprofundar a nossa gratidão e comprometermos com os ensinamentos de amor, perdão e misericórdia que Jesus nos deixou. É também um convite para refletirmos sobre nossas próprias vidas, nossas atitudes e escolhas diante do chamado de seguir a Jesus. Que possamos, nesse tempo de reflexão e renovação espiritual, abrir nossos corações para acolher a mensagem de amor e de salvação trazidas por Jesus Cristo, e que sua paixão nos inspire a vivermos de acordo com seus ensinamentos, irradiando o amor divino para o mundo ao nosso redor. Se você gostou da mensagem de hoje, já deixe o seu like. Que neste novo dia a luz da esperança e da paz brilhe sobre cada um, que a força do amor e da bondade nos acompanhe em cada passo que dermos, que a sabedoria nos guie em nossos pensamentos e ações, e que a graça divina esteja presente em todos os momentos sobre nós, que cada um encontre alegria nas pequenas coisas e gratidão em cada respiração. Que este dia seja abençoado com harmonia, prosperidade e serenidade. Amém. E eu te espero amanhã de coração aberto para receber o Santo Evangelho.